Olá, sejam muito bem-vindos ao Você Podcast. Hoje a convidada é cheia de unção, entrega e sensibilidade. Ela é conhecida pelo louvor, ela tem uma voz, gente, mas nem sempre foi assim. Isso que a maioria das pessoas não sabem, é que nem sempre foi assim. Essa voz, ela foi construída com muita fé, oração e propósito. Seja muito bem-vinda, Thaís. É uma honra ter você aqui comigo. E que bom que você aceitou, né? Porque eu tive que fazer algumas estratégias para conseguir fazer ela aceitar vir até aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Cláudia. É uma honra estar aqui com você, né? Meia nervosa, você sabe, né? Mas vai dar tudo certo. E para mim é um prazer, tá? Estar aqui no podcast com você, contando um pouco de um testemunho, um pouco da minha história, e vai ser legal. Tem muitas histórias, tivemos que selecionar só Sim. uma, né? Porque são muitas. Essa mulher, ela é cheia de Ai, ai. unção. Ela Amém. tem, eu digo que eu olho para ela, ela reflete o Espírito Santo, de tão reflete a bondade. Amém. Então, Thaís, hoje as pessoas te veem cantando com tanta unção, mas me conta, quando foi a primeira vez que você pensou que gostava de cantar, que tu percebeu que queria cantar? Como que aconteceu? Na verdade não foi um querer cantar, foi uma pessoa que foi na nossa casa evangelizar. E eu lembro que ele chegou na nossa casa e ele apontou o dedo para mim, ele falou assim: "Você vai ter o dom do louvor". Mas aquilo era insonhável, vamos dizer assim, né? Porque ele falou para uma menina de 10 anos. Então, daquele tempo que ele falou, ele falou assim: "Olha, eu vejo você como uma adoradora, que demônios vão sair através do teu louvor, paralíticos vão andar". Fez uma promessa assim muito grande. E eu acatei aquilo. Eu falei: "Amém". Então, se é para mim, é amém. Só que a minha, vamos dizer, a realidade não era para aquilo, sabe? Então, dali começou. Veio aquela sementinha, sabe? Mas eu não tinha tanta ligação com música, era mais assim, porque eu não estava na igreja, não. Então, foi mais assim, a primeira semente, Uhum. sabe? Foi a primeira semente. Será? Será? E daí depois que a gente estava conversando ali sobre a conversão, né? Uhum. Como era a relação da música com a música na infância? Então tu não tinha contato com a música na Não, eu infância? tinha sim, escolar, essas coisas assim, mas Uhum. na igreja, até porque eu não ia na igreja. Ele Uhum. veio fazer um culto na nossa casa, ele veio de Curitiba, veio na nossa casa. Então, tipo assim, a gente tinha relação com a música, mas não é, evangélicas, vamos dizer assim, Uhum. entende? Eu tinha esse contato. Aí, quando a minha mãe voltou para a igreja, a gente começou a ir a frequentar a assembleia. Quando eu fui a primeira vez naquela igreja, eu escutei os jovens cantando. Aquilo reacendeu ainda mais aquela Uhum. semente que estava plantada, né? Às vezes não era lembrada, mas estava plantada lá dentro. E um dia eu olhei para minha mãe e falei: "Mãe, eu vou cantar?" Mas era o meu primeiro dia na igreja. A mãe se olhou assim, tipo uma criança de 12 anos, que já tinha 12 na época quando a Uhum. mãe voltou para a igreja, né? Aí ela olhou para mim e falou assim: "Tá bom", mas assim, sem acreditar, sabe? E daí eu entrei para os jovens, e nananá, e fui, tipo, me envolvendo, né, na Uhum. música daí. E daí até que um dia a minha pastora falou bem assim para mim: "Tá, você vai solar uma música". Eu, eu solar. Meu peso, eu fiquei muito nervosa, mas dava, fluía assim, né? Não assim perfeitamente, mas fluía. E até que um dia eu queria cantar sozinha, aí eu invoquei em cantar sozinha, né? Esse foi o. Mas assim, de primeiro foi esse contato com a música, né? Quando eu Uhum. entrei na igreja, realmente aí aquilo mexeu comigo. E tu não tinha voz, Não, né? E teve algum momento assim que pelo fato de tu não ter a voz pra cantar, tu pensou: "Ah, eu não é pra mim, não serve pra mim"? não, porque eu sempre fui muito sanguínea, né? Uhum. Então, tipo assim, eu quero fazer, eu vou fazer, né? Hum. Eu queria fazer e não importava se eu tinha voz, se eu não tinha voz, eu queria fazer. E eu lembro que eu falava para meus amigos assim que eu vou cantar hoje. Aí ele falava: "Tem certeza? Você tem certeza disso?" Eu vou cantar hoje. E só que o pastor nunca dava oportunidade porque
era uma menina ainda que estava amadurecendo, né? Não tinha me batizado ainda. Então, tudo aquele, né? Tinha que ter uma construção. E só que eu era muito, assim, pra frente. Eu queria e não tinha o que fazer, né? Não importa, Não tá? Eu importa. canto. Uma vez tu contou que só tua mãe achava que tu cantava bonito. Isso. É isso aí mesmo. E você chegou a ouvir críticas de alguém assim, tá, Thaís, não é pra ti cantar, não é pra ti louvar, tu não nasceu pra isso. Assim, ó, aí quando eu comecei a querer cantar, aí o pastor me deu uma oportunidade, sim, para cantar na igreja, e eu lembro que não deu muito certo, porque era a minha voz lá, o playback aqui, aquela confusão, né? E eu vi que tava ruim, porque a gente sente quando a igreja não tá sentindo aquela a unção, o louvor, que por mais assim, ó, Cláudia, tipo assim, que nem eu querer fazer o que você faz, não dá certo, né? Então, tipo, eu não tinha o preparo, eu não tinha a técnica da voz, eu não tinha. E eu lembro que a minha mãe, quando eu cantei naquele dia, assim, a igreja ficou muda. Ninguém falou nada, ninguém falou um aleluia, ninguém falou nada. Ficou quieto. E eu falei, cara, algo tá errado. Não tá certo o negócio desse. Porque todo mundo canta, glória a Deus, aleluia, tu bate palma, e, né? Pega fogo. Pega fogo. Eu falei, por que comigo não? Eu achei estranho. Daí eu desci, a minha mãe falou assim pra mim, minha filha, eu acho que o teu dom é palavra. E eu não aceitei. Não aceitei. Falei, não. Falei assim, podia todo mundo falar, Cláudia. Podia qualquer pessoa falar assim, Thaís, você não canta. Porque eu recebia muito. Thaís, você não é isso pra você. Aquelas pessoas querendo julgar o teu sonho ou julgar aquilo que você realmente quer ser, né? E daí, a única que tinha esperança era minha mãe, sabe? E eu lembro que ela falou assim pra mim, tá, eu acho que é a tua palavra, o teu negócio é a palavra. E eu falei, não, mãe, não é a palavra. Não é a palavra, eu tenho certeza que não é. Claro que a palavra é essencial na vida de um cristão, Vai né? junto, Vai e vai junto, junto, claro, né? a gente tem que cantar a palavra. Mas Mas assim, pensa, uma menina de 12 anos recebendo um negócio não, mãe. desse. Calma aí, pera, né? É só a primeira vez que eu tô cantando. E daí eu lembro que um dia eu tava chorando, ela chegou em mim e falou assim, filha, vai orar, vai ver o que o Senhor realmente quer pra ti. Porque minha mãe é muito de oração. A minha mãe, assim, eu tenho muito orgulho dela. Porque ela falava assim, tá, vai orar. Entrega na mão do Senhor. Eu falei, é verdade, mãe, vou fazer isso. E comecei a orar e comecei a jejuar por aquilo, sabe? Então, é isso. Lindo. Você Eu também. até me perco. A gente costuma ouvir que o dom é algo que nasce com a gente, né? Aham. Mas na tua história mostra que o dom foi conquistado por realmente tu recebeu aquela profecia, tu realmente recebeu, não, eu tomo posse. E foi determinada, porque assim, né? Deus, ele não escolhe os corações, a perfeição, né? Ele quer os corações que estão disponíveis a ele, né? Como foi esse processo com Deus? Então, tu começou oração, jejum. Como foi o tempo? Quando tu viu, não, agora eu tô pronta. Como foi esse processo? Assim, eu recebi a primeira palavra, né, com os 10 anos, e depois, quando eu estava cantando na igreja já, tipo, tentando pelo menos fazer aquilo que eu queria fazer, eu recebi outra palavra. Daí o pastor veio, um pastor de fora, e no culto ele falou, moça, se põe em pé. Ele não me conhecia, ele era de outro lugar, então, tipo assim, ele não me conhecia. E aquele dia eu tava muito angustiado, porque, tipo assim, eu tava orando há tempo já. Tava orando do meu jeito, né, na adolescência, sabe, uma adolescente não, vamos dizer assim, não faz como é para fazer. Deus entendeu? me dá a voz. Entendeu? Era esse jeito, tipo assim, falando na real, Deus falou, Deus, tu não fazer, eu vou sair, entendeu? Era desse tipo, botando Deus na parede, Vamos né? fazer uma... Eu falei, Deus, eu quero fazer, só que eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero louvar o Senhor, que as pessoas sentem a tua presença, sabe? Que não ri, que não fique falando, teu dom é a palavra. Não, eu tenho convicção do que o Senhor colocou dentro de mim. E eu sei que é isso, sabe? Essa era a minha oração. Falei, Deus, a minha mãe confia em mim, a minha família confia em mim, e eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Foi isso que eu falei para Deus. E, pensa, uma menina de 12 anos falando um negócio para Deus desse jeito. E era tipo assim,
doideira, sabe? E fazendo jejum do jeito que eu tava fazendo, tipo assim, de uma criança praticamente, porque acho que Deus vê a inocência da coisa. Deus vê muito a inocência da coisa. E eu lembro que a minha mãe falou assim: é isso aí, vamos pra frente, vamos pra frente. Ela me ajudou em oração, né? Claro, minha mãe sempre dando meu suporte ali, né? Por mais que ela falou assim: o dom é a palavra e tal, mas eu sabia que ela confiava em mim, ela acreditava naquilo que o Senhor tinha colocado dentro de mim, e ela escutou a palavra. E eu lembro que um dia no culto o pastor falou assim: se põe em pé, moça. Daí eu olhei para trás e ele falou: não, você mesmo que se olhou para trás. Porque você sempre duvida daquilo que o Senhor. Tipo assim, você acredita, mas a hora que acontece para Deus te revelar ou falar contigo, será que é eu mesmo? Sim, é você mesmo. E eu coloquei em pé, ele falou assim: moça, eu não sei de onde você veio, eu não te conheço, mas o Senhor está te marcando hoje com uma unção no louvor. Ui, eu tô arrepiada. Ele falou assim: você está marcada hoje. Daí eu comecei a chorar, né? Porque era aquilo. Deus, ele sempre fala com a gente aquilo que a gente já tá falando com ele no secreto. Então, tipo assim, ele não vai falar coisas diferentes daquilo que ele já tá te revelando. Então, tipo assim, eu comecei a chorar, olhei pra minha mãe assim, tipo, confia, filha. E ele falou assim: ó, a partir de hoje a tua voz vai mudar completamente. E, gente, mudou, tá? Mudou, Cláudia, da água pro vinho. E assim, Thaís, foi num estalar de dedo? Não. Até hoje eu tô no processo. Sim. Sabe? Então, tipo assim, é acreditar naquilo que o Senhor vai Sim. fazer. Cada né? dia podemos ficar melhor. Isso aí. Né? Eu sempre, até o nosso apóstolo fala, né? Quando tu tiver por 100% pronto, já é hora de ir com ele. Entendeu? Já é hora É. de subir, porque a gente nunca tá Nunca tá 100% 100%. E pronto. até hoje eu tô no processo. E é bom ter essa humildade, né? Para reconhecer realmente que realmente pode melhorar. Sim. Meu Deus, eu não quero nem imaginar se melhorar como é que vai ficar. Ai, Ai. Deus. Deus é bom. Então foi depois daquela palavra que tu começou a perceber que tu recebeu realmente o dom Sim. da voz. Aí fiquei mais um tempo, né? Fiquei mais um tempo assim, em oração, em construção, ouvindo muito, porque como naquela época a gente não tinha internet, não tinha acesso, a gente não tinha computador, eu morava num bairro mais humilde, né? Então minha mãe também não tinha condições de, tipo, pagar lan house, que na época era muito, né? Então não tinha esse contato. E eu lembro que a minha mãe comprou um CD, era dois CD que a gente tinha, era um da Mara Lima e um da Aline Barros. E eu escutava muito. Eu tentava imitar ela, sabe? Porque a minha mãe não tinha condições de pagar uma aula de canto, era muito caro, né? Então, e também não tinha tanta variedade de professores de canto na época. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar o que eu podia fazer, que era escutar CD, que era escutar, às vezes, as músicas que tocava na escola, tentava fazer o que o cantor estava fazendo, para, tipo assim, vamos dizer assim, melhorar aquilo que o Senhor já tinha liberado sobre mim. Porque não é só receber, também é você se esforçar para melhorar o que você recebeu, entende? Exatamente. Tem que ter um processo, tem que ter uma melhora, você tem que buscar também se posicionar para aquilo que o Senhor te deu, né? Exatamente. Eu vejo que hoje eu tenho mais o dom da comunicação. Isso eu já percebi, eu já entendi que o meu trabalho de relação ao propósito que eu recebi dele é com a comunicação. Inclusive, é a parte que eu tenho a melhor parte que eu tenho. Só que assim, eu vejo que em uma palestra, eu tenho muitos ajustes para fazer ainda. Por mais que já fiz algumas, mas tenho muito ajuste a fazer. Por mais que ele me deu esse dom, eu tenho que estar sempre aperfeiçoando. Então, eu tenho que estar sempre lendo, eu tenho que estar sempre. Ele me deu o dom da comunicação. Então, eu vou estar em palcos, ok. Então, eu vou me dispor a estar em palcos para cada vez estar melhor nos palcos. Eu não vou simplesmente, não, eu já sei, então eu não quero mais aprender, eu não quero mais testar. Com louvor é a mesma coisa, Com né? certeza. É uma responsabilidade Tu também. tem que sempre estar estudando, sempre estar evoluindo. Que nem, tipo, quando eu comecei a cantar ali, depois que eu recebi e tal, fiquei um tempo orando, eu voltei a cantar. Eu falei, pastor, eu quero cantar. Foi maravilhoso? Não foi. Porque, tipo assim, eu tava naquele processo, daí uma hora a voz ficava grossa, uma hora a voz ficava fina e aquela coisa. Só que tava muito melhor do que a primeira vez.
Então eu já vi uma evolução. Uhum. Falei, eu vi que Deus já começou, e cara, assim, a igreja recebeu, sabe? A igreja sentiu aquele louvor como se, falei, não, agora a Thaís mudou, Uhum. sabe? Algo diferente na Thaís. E não é só questão de louvar, Cláudia. A minha questão era que as pessoas sentissem a presença de Não Deus. ser bonito, não é por Não. ser bonito e perfeito, Não é era. para que tu conseguisse ser a boca dele. Uhum. E, literalmente, ser a Não boca é sobre dele. a Thaís, é sobre Deus, É sobre entende? ser o instrumento dele. Isso aí. Porque a Thaís é falha, a Thaís pode errar, a Thaís pode perder a voz, pode acontecer qualquer coisa com a Thaís humana, né? Uhum. Mas Deus não. Eu queria que o louvor tocasse de forma especial. De uma forma assim que pode salvar, pode transformar, pode curar, porque o louvor é isso. Quando o louvor entra realmente do Coração. nosso coração, ele transforma, ele cura, como aconteceu comigo. A primeira vez que eu entrei naquela igreja, eu senti aquela música, eu aceitei a Jesus. Uhum. Por quê? Porque aquela música entrou primeiro dentro de mim. Então, o louvor ele é essencial para abrir ambientes, para abrir corações, para transformar vidas, né? É isso que eu Maravilhoso. acredito. Eu amo. Às vezes tem épocas que a gente tá passando por batalhas espirituais, né? A Uhum. gente passa, assim, e tem momentos que a gente não consegue nem orar, né? Uhum. Tem momentos que a gente não consegue orar, meu Deus. E o louvor é o que salva. É. Porque tu vai adorando, e vai adorando, e vai adorando, e no meio da adoração daí tu vai pedindo, vai agradecendo, Sim. e assim vai, né? Essa é a missão, é uma grande missão, né? Tinha uma música que eu tocava muito na minha vida, né? Que é aquela: Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A gente é só barro. Nossa. E ele é, né? A luz, ele é. Ele, é sobre Ele que ele, molda, né? ele Sobre que ele. molda. Isso aí. Gente, não é qualquer episódio que vocês vão ter um louvor desses, tá? Aproveitem. Ai. Qual foi o momento mais marcante em que você sentiu que a sua voz impactou a vida de alguém? Que impactou foi quando eu cantei numa igreja e a moça tinha perdido um filho. Fazia uns 3 meses que ela tinha perdido um filho e ela estava chorando demais. E eu lembro que nesse dia eu senti algo sobrenatural sobre a minha vida. E eu peguei na mão dela e eu falei, comecei a cantar, declarar aquela música sobre a vida dela. E a música dizia que Deus ia restituir, que Deus ia dar de volta o que ela perdeu, né? E depois de 3 meses que a gente cantou lá, ela me mandou uma mensagem. Ela falou: Thaís, eu estou grávida de 4 meses. Eu descobri logo após que você cantou para mim. Eu falei: Uau. quê? Então quer dizer que ela já estava grávida quando eu cantei para ela. Porque ela falou que estava de 4 meses. E já fazia 3 meses que a gente não tinha cantado lá. Então ela estava grávida quando eu já cantei para ela, sabe? E ela estava chorando por uma perda. E através do meu louvor, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Com a convicção daquilo que ela já estava dentro do ventre dela. Então foi, para mim, foi surreal. Nossa, eu tô toda arrepiada. Surreal. Só tem coisas que é só Deus. só Deus, não É tem só como Deus. explicar. É. Thaís, tem muita gente ouvindo. Tem muita gente que está ouvindo a gente e agora tem um sonho, mas não acredita que pode realizar. Que acha que não tem talento, não tem dom e que está tarde demais. O que você diria para essa pessoa? Não desista. Não importa quem fale, não importa quem. Não importa a palavra que lançarem sobre elas, né? Que elas venham a acreditar. Porque tem um Deus lá em cima que eu tenho certeza assim que cada pessoa que tem um sonho, cada pessoa que tem um projeto, eu tenho certeza que foi gerado dentro dela algo. Então, não desista. Sabe? Busque ao Senhor, pergunta para ele se realmente é isso que ele quer para a tua vida. E se ela tem convicção disso, cara, levanta a cabeça e vai. Porque como é que eu posso dizer? Às vezes as pessoas acabam confundindo o sonho com, eu tô com um desejo, eu tô com um sonho muito grande de tal coisa, foi Deus que colocou. Só que
também precisa observar se está na escritura, Claro. se vai glorificar o nome dele, Uhum. porque se é algo que está nas escrituras, vai glorificar o nome, e ele te plantou esse sonho, não importa a vergonha, não importa medo, não importa, porque o inimigo, ele não quer que a gente glorifique ao Não, nosso Senhor, né? Então nem ele vem. vai envergonhar a gente, ele Uhum. vai criar situações, ele vai. E se a gente não estiver obediente com o dom que a gente recebeu, ele pega e, tu não vai usar? Beleza, eu vou dar para outro. Uhum. Eu vou dar para outro. Porque o dom tá aqui, tu vai ter que aprimorar. Tu ainda não tá pronta, mas tu vai ter que aprimorar. E isso é um milagre, né? Que o nosso Deus é o Deus dos Claro, milagres. claro, Como é que ele ia ter milagre se não tivesse as pessoas para acontecer esse milagre, né? né? E você acredita que todo sonho é possível quando colocado nas mãos certas? Sim, A é gente possível falou sim. sobre isso. Tem um trecho ali de Tiago que diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, tipo assim, se ele acredita, se ele ora, se ele entrega para Deus, se Deus realmente falou, não, é isso para você, não tem. É capaz sim, com certeza. Só que muitas vezes nós, somos humanos, somos muito imediatistas. Uhum. Queremos de uma hora para outra. Ah, não. E não acreditamos. Quantos anos tu levou para chegar e dizer, não, olha só, entender que tu realmente, aquela semente que foi plantada, que foi gerada, realmente já estava começando a dar frutos. Foram anos, né? Foram anos, foram anos. Eu acho assim que até hoje eu tô no... Tá no processo. vai fazer mais de 20 anos, né, gente, dessa história. Então, eu tô no processo ainda, né? Então, vai Uhum. muito tempo. Mas que Tem um tu, processo, mas que né? tu começou a acreditar, não, é realmente assim, porque tem aquela época que não tá acontecendo nada, Uhum, que são as raízes, né? uhum, E a partir entre o momento que não foi a semente plantada sim. e começou a germinar, no momento que tu não estava vendo nada, foram alguns anos ainda Sim, até tu começar. foram dos 10, acho que aos 14 por ali, mais ou menos. Olha só, Uhum. são quatro Quase 4 anos, anos, é. são 4 anos que, se for ver agora, a gente quer em meses, semanas Não, que né? tenha e já desiste, né? Uhum. Não, eu não nasci para isso, tá errado. Mas o nosso Deus não é o Deus da confusão. Ele É. não diz uma coisa num dia e depois diz no outro. Esses dias eu estava na aula de teologia Aham. e o professor ele disse assim: vocês tenham certeza do que vocês estão fazendo, porque assim, se Deus mandou vocês estar aqui, ele não vai dizer para vocês sair daqui a 3 meses, porque Sim, ele não vai. Deus não é o Deus das coisas incompletas. claro. Ele não faz confusão, né? Exatamente. Daí a gente já se. Porque muito é usado o nome de Deus para as coisas da alma. Uhum. Muito, eu vejo muito. E assim, eu sou recém-convertida. E muito hoje, que agora eu tô começando a ter um pouco mais de discernimento, eu vejo que muito eu fui almática. Em Aham. muitas coisas. Não, mas foi Deus. Daí depois tu para e olha, não foi. Não foi. É. E tipo assim, eu também, eu fiz muitas coisas assim que às vezes eu foi muito na alma, sabe? Só que o louvor para mim não era alma, porque eu Uhum. tinha uma convicção daquilo, sabe? Eu sabia porque quando você tem a convicção que você vai pregar, que você vai ser uma ministra da pregação, cara, é tudo direcionado para aquilo. E tudo, Cláudia, tudo que foi na minha vida era direcionado para música. Tanto que uma vez eu já estava cantando na igreja, um pouquinho melhor e tal. Na escola, eles falavam, Thaís, canta para nós. Então, tipo, o Espírito Santo trazendo situações para me tirar tanto da igreja, da bolha, né? Saindo da bolha e trazendo para os meus amigos, cantando para meus amigos. Então, tipo assim, eu via que não era alma, eu via que era algo que o Senhor queria comigo. Era um plano traçado, é um projeto dele, sabe, sobre a minha vida. Então, até hoje, é tudo envolvido, eu me envolvo muito com música. Então, até eu tava falando ali para ti com meu marido, falando, não tem como dar uma, né? A desligadinha, porque é isso, cara, é se envolver verdadeiramente naquilo que você quer, daquilo que o Senhor colocou dentro de você, entende? Então, tem que cuidar muito para não levar na alma. Se às vezes Nossa. não, vamos dizer assim, quer fazer uma coisa achando que Deus falou que é aquele, naná, e realmente é a nossa alma gritando, querendo fazer as nossas vontades, nossos desejos, né? Então, Exatamente. né? Eu vejo até pelo meu trabalho. Tinha uma época que eu fazia minha metodologia de outra forma. Aham. E assim,
não dava, não era leve, não fluía. Agora que eu faço dessa forma, de que é mais realmente voltada para a cura feminina, para a cura da mulher, porque antes eu atendia homens também. E parecia que não fluía. E como eu disse, não, eu já aceitei, já entendi o que que é. E comecei a ter essa direção e comecei a ter esse discernimento e obedecer como cada coisa precisava ser feita. Eu realmente começou a fluir as coisas, realmente. E eu vejo as pessoas buscando, como quando tu falou, até me arrepiei, quando tu falou que tudo puxa para isso, é que hoje em dia eu sou recém-convertida e eu vejo as pessoas me buscando, ai, me dá uma palavra. E eu, às vezes, meu Deus, mas eu não sei. Só que, assim, o que eu sei é tão simples para mim. Não é? Eu não sei o endereço de todos os versículos da Bíblia, eu não sei muita coisa. Mas o que eu sei, as pessoas elas vêm buscar, sabe? E daí parece que tudo direciona para te dar a palavra para as pessoas, para te dar a palavra para as pessoas. Ai, do nada, ai, ora pela gente. E eu assim, meu Deus, mas eu sou recém-convertida, não sou nada, né? Mas não, ora. Então eu tô entrando em umas situações, até me gaguejo. Eu tô entrando em umas situações onde eu não tô fazendo nada para me colocar nas situações, mas tudo vai. Espírito Santo. Né? Tudo vai, tudo vai de. Quando eu vejo, eu tô dando a palavra pra uma pessoa. E é uma coisa que é. Quando eu vejo, tô falando de Jesus. Teve uma vez que eu tava no centro e eu tava sozinha, eu ia fazer algo no centro e eu tava indo assim em direção e veio uma mulher. Tipo assim, vindo, eu indo e ela vindo, né? E daí o Espírito Santo falou assim: para e canta pra ela. Aí eu, aqui no meio da rua, desse jeito. Aí eu parei e comecei a cantar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências diz que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Essa mulher começou a chorar, 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 mulher. E eu falei, abracei ela, falei assim, olha, que o Espírito Santo te console, que o Espírito Santo te ajude e tal. Ela falou assim, eu ia me matar agora. Então, olha as situações que o Senhor me coloca, tudo trazendo a música. Sabe? Então, quando Deus tem um propósito, não tem. Sim, tu falando assim, como quando eu vejo assim, eu lido com vários cenários de mulheres, né? Então, tem mulheres que elas não conseguem se olhar no espelho. Então, assim, é uma coisa que eu sinto que é mais do que eu. Quando eu leio, é uma coisa que é como se queimasse meu coração. É uma coisa que eu olho para aquilo e se eu não fizer nada, o que pode acontecer? Se eu não tentar intervir, se eu não tentar ajudar de alguma forma a curar aquela ferida, o que pode acontecer? E aquilo, é que assim, tempos depois, antes eu não era assim. Não, eu sempre fui empática, isso, amém, né? Mas hoje queima, é uma coisa que eu preciso dar uma palavra, eu preciso fazer. Esses dias tinha uma pessoa que a gente precisou desmarcar uma sessão e deu, tá, tudo bem. Ela precisava aos sábados e eu geralmente não atendo aos sábados. E aquilo começou a me incomodar, porque ela tinha um horário, ela precisou fazer hora extra no trabalho. Sim. E a minha agenda estava cheia e eu não conseguia encaixar e ela só estava podendo no sábado. E eu não ia abrir no sábado. Sim. Mas aquela coisa começou a me incomodar, e eu assim, tá, essa mulher, ela precisa falar comigo? Porque eu senti assim, como se ela precisa falar contigo, Cláudia. Tu não vai fazer nada? Ela que precisa falar contigo, tu não vai fazer nada? E eu fui correr e aquela coisa me incomodando. E eu cheguei em casa e me incomodando. Daí eu fui abrir o Instagram, um story dela. Daí eu reagi. Ela pegou e me respondeu a reação. Daí ela precisa falar comigo? E daí eu disse assim, então, eu vou abrir uma exceção pra ti no sábado. pra te atender no sábado. Só que eu pensei assim, mas não é o suficiente, ela precisa vir aqui. Porque ela precisa de um abraço. Ela falou pra mim, Cláudia, eu orei a semana toda. Eu orei a semana toda pra ti conseguir um horário pra mim, só que eu não te falei. Porque eu preciso falar contigo. Eu sinto que eu preciso falar contigo. Então, assim, estar sensível também ao que precisa. E às vezes eu fico nessa confusão também, sabe? Meu Deus, não pode ser de alma. Porque a minha alma não ia.
Não ia. É tanta coisa, é tanto servir que a gente acaba fazendo por sentir, não, eu tenho que fazer, ai, nem importa se vai fechar, se não vai fechar. Eu preciso falar com essa pessoa. Uhum. Ela fechando uma consultoria ou não fechando, não importa. Eu preciso conversar com ela, nem que seja 30 minutos, e vou. E assim, lágrimas saem, é, coisas que a pessoa não olhava, ela começa a olhar. É, tanto no louvor, como Sim. tu faz, eu vou na minha Comunicação. fala. E é incrível. E daí cada vez mais tu fica forte e cada vez mais tu quer buscar, cada vez mais tu quer ler a palavra para te sempre ter um consolo para aquelas pessoas, para te sempre ter algo que venha além de ti, que não venha de ti, que não seja de, eu acho, não, que venha da palavra. Sim, E cada vez mais tu vai tendo sede, vai tendo sede. Imagino que contigo também deve ser assim. claro. Quanto mais você vai, vamos dizer assim, que nem eu, tenho que escutar muitas músicas. Porque, vamos dizer que numa situação dessa, eu preciso ter uma música específica para cantar para essa pessoa. Tem que ter uma música específica para cantar para esse ambiente. A mesma coisa na nossa igreja. Eu tenho que ter as músicas específicas para cantar para a igreja, congregacional. Então, tipo assim, não é somente, recebi o dom e, entendeu? Fica aqui. Não, tem que se posicionar. Uhum. Tem que se posicionar, né? Exatamente, ele dá, tu se posiciona. Isso aí mesmo. Exatamente, porque muitos são não, muitos são escolhidos, muitos são escolhidos, porque ele escolhe todos, mas Claro. nem todos estão disponíveis para ouvir, Sim, né? Até nessa pregação foi falado sobre o silêncio de Deus e ele nem sempre está em silêncio. sim. Nós que estamos com a nossa alma gritando, a gente Uhum, que está com os olhos fechados e acaba não ouvindo. uhum. Olha só como é, esse assunto vai longe. Vai. E onde estamos? Meu Deus, 31 minutos. Hum, como manter a fé nos dias em que parece que nada está acontecendo? Já me diz, porque às vezes eu passo por isso. Eu acho que é ter pessoas ao seu lado. Uhum, E pessoas que vão te levar para o mesmo caminho, entende? Para o uhum, caminho certo. Então eu tinha minha mãe, né? Então a minha mãe sempre falava, ó, não perca a fé. Ó, não perca a esperança. Sempre alguém ali te apoiando, sabe? A gente sabe que Deus está com a gente, mas eu acho que pessoas que caminham na mesma direção, que têm a mesma fé, que têm a mesma esperança, te ajudam muito nesses dias. Muito, muito mesmo. E sabe o que é engraçado? Ontem eu tive uma virada de chave conversando com uma amiga que foi me visitar e eu percebi que as minhas amizades hoje, todas, com todas eu posso falar de Jesus. E daí eu não tinha percebido que todas as minhas amizades, todas, são desse mesmo meio, e quem não era, hoje acredita por meu intermédio. Testemunho. Então eu fiquei assim, eu não tinha me ligado nisso. Uhum. Então não tem como, num ambiente que tu vive, realmente é todo regado, é todo com unção, tu também não tá buscando, 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 buscando para Entendeu? ter essa troca. Uhum. Que versículo ou palavra te sustenta até hoje nessa jornada? Marquei, pera. Trouxe? Ai, Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder e atua em nós. Então, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Eu só queria cantar. Hoje eu canto para mulheres, hoje eu canto para nossa igreja, já cantei para pessoas muito importantes, mas também já cantei para mendigos, já cantei para pessoas de rua, e ele faz infinitamente mais. Eu quis alcançar um público, eu alcancei muito mais do que eu imaginei ou pensei. E hoje a minha maior acho que recompensa é ver a minha filha levando o mesmo legado, sabe? Então, isso para mim é maravilhoso, maravilhoso. A mulher sábia, edifica o lar, transforma os filhos. É isso Né? aí. Esse é o versículo que me marcou, de Ai, verdade. é maravilhoso. Uhum. Muitas vezes acontecem algumas situações na minha vida assim não deu certo. E eu me lembro desse também. Eu digo, não.
Aquela outra situação, eu queria tanto que acontecesse, não aconteceu, mas veio outra muito maior e muito melhor. Isso aí. A gente não enxerga, o nosso olhar é aqui, ele tá vendo lá na frente, ele sabe a nossa vida até o final, então é só confiar. Às vezes a gente abaixa a guarda um pouco, eu Sim. penso, não, opa, peraí, vamos levantar essa guarda, porque não é bem assim. Uhum. Agora eu tô passando tô sendo forjada, daqui a pouco vai acontecer. E ele não decepciona a gente, Não. não E o mais decepciona. engraçado que, tipo, como tudo leva a música, então, eu cantava, casei com uma pessoa que cantava, hoje a minha filha é movida por música, então, tipo, ó, é uma família envolvida na adoração, no louvor. Então, eu e meu marido, não sei se tu sabe, mas eu e meu marido, nós era dupla, nós dois. Então, a gente ficou há muito tempo, acho que uns 6 anos, sendo dupla. Então, cara, eu casei com a pessoa que cantava maravilhosamente, também tem uma voz maravilhosa, e hoje a minha filha exerce quase a mesma coisa, entende? Então, pra mim é maravilhoso, Que cara. lindo. Olha só o Maravilhoso. propósito. Uhum. E daí tu começa a perceber lá com 10 anos e tu foi só obediente. Obediente. E olha só que riqueza que tu tem na tua vida. Uhum. É uma família toda na adoração. Na adoração. Que maravilha. Thaís, obrigada por compartilhar esse testemunho. Eu sei o quanto foi desafiador tu vir até aqui, mas eu tenho certeza que foi muito gostoso pra ti. Foi. E tu venceu mais essa. Porque no palco, ela vai, ela pula, ela canta, ela vai, e daí, porque assim, né, a gente é bem animada, né, que vem nos retiro, né? Claro. Ela anima, e ainda é ela que dá uma segurada, porque senão a gente faz ela até ficar de madrugada louvando 2 com a horas, gente. tá, gente? A gente faz. E daí a gente fica assim, ela é a última. Daí depois a gente, não, mais uma, a gente começa a puxar, né? E ela sem voz no Ai, Deus, retiro, verdade. ela sem voz no retiro, e a gente, não, mais. Isso aí. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado. Você é a prova viva de que quando a gente entrega o sonho a Deus, Ele não só escuta, como prepara, transforma, entrega algo maior do que a gente imaginava. Para você que ouviu até aqui, não desista do seu sonho. Ore por ele, trabalhe por ele, espere com fé, porque Deus te deu o sonho e Ele pode te dar o dom. Até o próximo episódio do Você Podcast.